dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Que Deus abençoe esta terça-feira, seja um dia maravilhoso para você e para a sua família. Estamos meditando na carta aos Hebreus, capítulo 11, aqui o rol dos heróis da fé. Homens e mulheres que marcaram a história da humanidade porque tiveram uma fé firme em Deus, um coração firmado na verdade, independente das circunstâncias que aconteciam, que enxergavam além daquilo que se colocava à sua frente. Hoje vamos ler versículo 23 até o versículo 26. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito e não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. O texto de hoje nos fala sobre a vida de Moisés e sobre a primeira parte da sua vida. Se você voltar ao livro de Êxodo e ler com calma a história de Moisés, você vai ver de que forma maravilhosa Deus guardou e preparou este homem para ser o libertador do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel era escravo dos egípcios e sofria nas mãos dos egípcios, mas que o clamor do povo, o choro das mães, chegou até o céu. O rei Faraó, naquela época, querendo manter Israel seu escravo, decidiu mandar matar todos os meninos que nascessem. Todas as crianças que nascessem homem deveriam ser mortas. Por quê? Porque ele tinha medo que Israel formasse um exército e derrotasse os egípcios. Uma vez que Israel era muito grande, era um povo muito numeroso e habitava dentro do Egito e era escravo dos egípcios. Agora então, Faraó decidiu matar os meninos. E todas as mães, quando o menino nascesse, tinha que entregar aos guardas e os guardas matavam. A mãe de Moisés, porém, quando o menino nasceu, pela fé, escondeu o menino. Escondeu ele por 3 meses. Imagina uma mãe escondendo uma criança chorando por 3 meses. Certamente ela, quando estava grávida, já com a barriga grande, teve que se esconder para evitar que os guardas se dessem conta de que esta mulher estava grávida. E depois de nascida a criança, escondeu por 3 meses, diz a Bíblia. Mas depois de 3 meses é impossível esconder um bebê. Ele vai, depois de um tempo, começar a andar. Ele vai chorar mais alto. Então ela, pedindo sabedoria a Deus, decidiu ter um ato de fé. Nós vemos que fé teve essa mãe. Ela entregou o seu filho ao Senhor. De fato, entregou ao Senhor. Pediu a Deus sabedoria, pediu a Deus entendimento, e o que ela fez? Pegou um cestinho, vedou o cestinho, colocou o bebê dentro, fez uma espécie de um barquinho e lançou o bebê no rio Nilo. E o bebê foi flutuando. Ela de longe, ela e a sua filha de longe ficaram avistando aonde ia parar o menino. E Deus, por providência, fez o menino parar nas mãos da filha de Faraó. A jovem que não tinha filhos, vendo aquele menino e vendo a beleza do menino, se apaixonou por ele e decidiu adotá-lo como filho. Porém, ela não tinha leite a dar à criança. Então decidiu contratar uma ama para dar leite e cuidar do menino nos primeiros anos. Mandou buscar em Israel alguma mulher, e pela providência divina, a escolhida foi exatamente a mãe de Moisés. Sua mãe pôde criá-lo e ainda receber um salário dos egípcios para criá-lo, para alimentá-lo, amamentá-lo e depois entregar a filha de Faraó para que ela desse educação a ele.
Moisés foi guardado na sua infância. Foi livre da morte pela fé de uma mãe. Uma mãe que se colocou em risco, crendo que cuidar do seu filho valia a pena o risco da própria morte. Isso me faz lembrar de mulheres que hoje ainda dão a sua vida pelos seus filhos. Isso me faz lembrar de mulheres que talvez não passaram pela perseguição de um rei, mas passaram pela perseguição da fome, do abandono. Mulheres que talvez depois de engravidar o marido disse: aborta esta criança, nós não temos dinheiro, nós não temos como cuidar. Ou pior ainda, que o homem foi embora e deixou ela sozinha, mas ela não desistiu do seu filho. Ela cuidou da criança, ela honrou a criança, sabendo que esta criança era um presente de Deus. Me faz lembrar de tantas mães valiosas, mulheres de fé que educam seus filhos, entregando a sua vida a eles, cuidando, sacrificando sua força, seu dinheiro, sacrificando seus recursos, se colocando em risco. Mulheres que os médicos disseram: se você tiver um filho, você pode morrer. Mas ainda assim elas preferiram o risco da morte do que não gerar aquilo que Deus queria que elas gerassem. Oh, aleluia! Eu estou agora falando com mulheres que são mulheres de fé. Mulheres que educaram seus filhos no caminho do Senhor e entregaram os seus filhos a Deus. Mas também estou falando com outras mulheres aqui que Deus está chamando a um caminho elevado na maternidade. Um caminho elevado de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Eu sei que estou falando com jovens aqui, com meninas, talvez até casadas, que não pensaram ainda em ter filhos. Que estão postergando esse sonho, pensando: primeiro eu vou ganhar dinheiro. Cuidado, menina. Cuidado, menina. Cuidado, casal. Cuidado, jovens. Cuidado para não deixar para depois aquilo que Deus quer para agora. Não estou falando para fazer algo precipitado ou sem planejamento, mas estou dizendo que a vida e a família é um propósito de Deus. Que filhos são um presente do Senhor e são flechas que colocamos na nossa aljava para lançar mais longe. Deus está levantando famílias para viverem um propósito eterno. Uma bênção que passa de geração em geração. Se você não ouviu ontem o devocional, convido você a ouvir. E aí Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Cresceu sabendo que era adotado, mas ele era da família real. Ele era da família dos escravizadores. Porém, quando já era adulto, Moisés escolheu defender o seu povo de origem. Escolheu não ser tratado como filho da filha de Faraó, mas ser tratado como um israelita. Tanto que ele defendeu um israelita que estava sendo injustiçado e açoitado até a morte. Ele foi lá, se colocou diante do guarda e teve que lutar com o guarda. E acabou até mesmo matando esse guarda no conflito, tentando defender um injustiçado. O que nós vemos aqui? Um homem que escolheu o lado. Por que ele escolheu o lado? Porque ele teve uma mãe que também escolheu o caminho difícil. Porque ele teve um pai e uma mãe que escolheram guardar a sua fé. Este homem, quando cresceu, tomou a decisão de preferir sofrer o dano de ser um israelita do que viver nos benefícios de um palácio. Isso mostra a fé. Nós ainda hoje passamos todos os dias por isso. Todos os dias você tem que escolher se você vai viver o padrão do mundo ou o padrão de Deus. E se você escolher o padrão de Deus, você terá perseguições. Eu ministrei muito tempo aos jovens, fui pastor dos jovens, fui líder de jovens por anos. E eu sempre dizia: se você escolher o caminho de Deus, você vai passar por dificuldades, porque as pessoas não vão aceitar você de boa. Não vão aceitar você. Não vão aceitar a sua escolha. Você vai ser perseguido na escola, na universidade, no trabalho. Você vai muitas vezes passar por constrangimentos humanos. Porém, você vai ter a consciência mais feliz de todas. A consciência de que está agradando o Criador do céu e da terra, aquele que te gerou. E você vai ter a felicidade de ser um filho de Deus, porque você está compartilhando o sofrimento de Cristo. Oh, Deus é maravilhoso. Eu trabalhei no serviço público há alguns anos e eu fui um bom funcionário, eu creio. Tanto que eu cresci lá dentro, tive oportunidades. Porém, uma vez me disseram: Dionísio, tu tem um problema. Tu não vai passar desse ponto que tu estás, porque tu é um religioso
e tu expõe a tua fé. Tu não vê que isso está te atrapalhando no teu crescimento profissional? Tu expõe a tua fé demais, as pessoas todas sabem que tu é da igreja, que tu é isso, que tu é aquilo, tu fica usando tuas redes sociais. Se tu ficar mais quietinho nas tuas redes sociais, tu vai crescer mais aqui dentro. Tu vai ter oportunidades melhores, tu vai ter um cargo melhor, tu vai ganhar mais. Se tu quer crescer, tu tem que deixar um pouquinho de lado isso. Querido, se o preço para eu crescer profissionalmente fosse negar a minha fé, e aqui eu não digo nem negar, fazer de conta que eu não tenho ela, só esconder publicamente. Esse é um preço caro demais, porque a minha fé vale mais que tudo isso. E o meu Deus me sustentou até aqui. E as portas todas que se abriram para mim depois desse lugar, eu estou hoje num lugar muito melhor, mas as portas que se abriram sem que eu precisasse negar nada. Pelo contrário, todos sabem quem eu sou. E eu tenho alegria de poder servir a Deus em todos os lugares por onde eu passo, sem negar a minha fé. Não sou aquele crente xarope que fica incomodando os outros. Não fico forçando ninguém a ouvir falar de Jesus. Mas eu estou ali disponível. E sempre que me pedem, eu tenho uma boa palavra para compartilhar. Sou professor, estou na escola e eu posso o tempo todo anunciar Cristo pelo meu testemunho de pessoa, de quem eu sou, né? E quando é possível, com palavras, né, posso dar o meu testemunho a alguém. Tenho feito a minha parte nesse sentido. E eu tenho visto frutos. Alunos que às vezes 10 anos depois me procuram e dizem: professor, foi pelo teu exemplo que eu procurei uma igreja. Às vezes vão parar até lá na nossa igreja. Colegas de trabalho, professores que vão, né, se aproximando de Deus através do nosso testemunho. E é tão legal ver isso, que vale a pena servir a Deus e que Deus te guarda, que Deus tem um caminho dele. Mas todos os dias você vai ser convidado a viver como o mundo vive, a compartilhar do que eles compartilham, para que você seja aceito. Cuidado para que você não finja ser o que você não é. Quantas festas de empresa, quantas festas de trabalho eu fui e eu era o único que não bebia, era o único que não compartilhava de algumas coisas. Não discriminava ninguém, não recriminava quem estava bebendo, mas ficava na minha. Sentava num canto, conversava com quem queria conversar. Eu não preciso fingir ser quem eu não sou para ser aceito, porque eu sou aceito pelo meu Deus e Pai. Estou aqui compartilhando pedacinhos da minha vida para que você veja que todos nós passamos por isso. Temos que tomar decisões todos os dias. E essas decisões muitas vezes vão nos colocar em situações difíceis. Moisés teve que fugir do Egito, porque foi perseguido, porque se colocou numa posição de defender o povo de Deus. Que você e eu estejamos prontos e preparados para fazer o que for preciso, para não negar a nossa fé, para manter o bom testemunho, para andar com Cristo todos os dias, independente do que os outros vão pensar. Amém? Pai, eu peço hoje, orando com os meus amigos e amigas que nos ouvem, dá-nos uma fé que está disposta a se expor e a sofrer o dano pelo Evangelho. Dá-nos uma fé, Senhor, que não se esconde, que não está guardada numa gaveta, mas que é uma fé viva e operante. Dá-nos uma fé como a da mãe de Moisés. Dá-nos uma fé como a do próprio Moisés. Dá-nos, Senhor, a graça para educar nossos filhos no Teu caminho, custe o que custar. Dá-nos a fé para sermos cristãos, independente do que os outros vão pensar. Que possamos, Senhor, guardar o bom testemunho e colher os frutos das nossas boas escolhas. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos, compartilhando o devocional, aprendendo mais sobre os heróis da fé. Compartilhe o áudio de hoje, envie para os seus amigos. E se você é aqui do Vale dos Sinos, aqui da região da Grande Porto Alegre, quero convidar você hoje à noite. Aqui em Novo Hamburgo, na Igreja Encontros de Fé, temos uma noite de fé, socorro e milagres. Você que está precisando de um socorro de Deus, venha. Você que tem um amigo que está precisando de um socorro de Deus, traga. Quem sabe a pessoa nem conhece a Cristo, traga hoje às 20 horas, em Novo Hamburgo, na Nações Unidas 2804, para que essa pessoa conheça Jesus, seja salva, tocada e receba o operar de Deus em sua vida. Um grande abraço, até mais, Deus abençoe.